parte, a gente vai falar sobre apresentação de slides, que é uma coisa que aqui todo mundo usa bastante, né? Então, a gente já teve uma capacitação, se não me engano, com o Gama. Todo mundo lembra do Gama? Hoje a gente vai ter com o Luísa uma outra parte do Gama, né? Lado B. Deep Dive. Senha? Que senha? É só dar enter aí, não vai? Porque o aluno não tem senha aqui. Não tem senha de aluno. É só visitar. É o aluno que tá. Não, mas é que não tem. Dica, senha nova, tá escrito na tela. Não, isso aí é o pessoal da TI que fez. A dica nova. Então vamos lá. Então, nesse segundo momento, vamos estar só com a apresentação de slides. E eu queria apresentar para vocês uma coisa que o Gemini começou faz uma semana, 2 semanas. Né? Com o advento do Nano Banana, como a gente tinha comentado na primeira parte, o Gemini começou a crescer muito esse lado que utiliza imagens, seja para livro de história, seja para geração de material, o que for. E agora o Gemini está criando apresentações de slides. Né? No Gama, vocês tinham perfeitos slides, mas se tu não pagar o Gama, tu gera 10 slides. Depois tu pode ir criando um a um lá dentro, né? Mas ele não permitia a edição, só dentro do Gama. O Gemini, a grande vantagem dele é que ele gera para o Google Apresentações. Então, o que ele gerar, tu pode editar nas ferramentas da Google. Né? Então, tu edita, e outra, ele não tem limite de quantos slides é. Tá? Então, tu pode anexar material para ele, tu pode escrever só no prompt o assunto que tu quer, para ele deixar a IA gerar o material. Enfim, tu pode fazer o que tu quiser. Tá? E depois que eu já tenho, posso jogar para ele melhorar? Tu pode tentar. Isso eu não testei. É um bom teste para fazer. Tá? Então, aqui eu pedi para ele, por exemplo, para ele me gerar um guia. Essa apresentação, na realidade, foi feita pela IA, pelo Gemini. Então, pedi para ele me gerar um guia de como eu gerar apresentações no Gemini. Eu peço que vocês não tentem ainda gerar nada no Gemini, porque ele tem um segredinho ali para gerar apresentações. Que daí eu vou botar depois para vocês. Então, o Gemini ele vai trabalhar com o conceito de prompt mestre. Então, é na própria ferramenta do Gemini que tu vai escrever um prompt, tu vai desenvolver um prompt. E esse prompt ele vai trabalhar como se fosse um prompt mestre. Nesse prompt mestre tem que ir algumas informações para ele. E quanto mais informações tu der, não somente um arquivo anexado que tu diga, ó, usa o conteúdo desse arquivo PDF que está anexado, ou desses arquivos, faz uma junção de todos e me gera uma apresentação de slides. Então tu passa a informação para ele. E nesse prompt mestre é que tu dá as outras informações. De quantidade de slides, de modelo de slide, de paleta de cores. A quantidade é um negócio interessante que tu pode pedir em número. Ah, eu quero 20 slides, quero 30 slides, quero 50. Ou tu pode pedir para ele, ó, me faz uma apresentação por um tempo que eu tenho 20 minutos para apresentar. E ele vai dimensionar a tua apresentação para aqueles 20 minutos. Tá? Ele vai pegar o conteúdo do teu arquivo ou dos teus arquivos e ele também vai gerar conclusões baseado naquele conteúdo. Certo? Isso já testei e fica perfeito. Tá? E as imagens que ele gera é muito boa. Ainda está com problemas? Ainda está com problemas. Mas eu creio que na velocidade que está andando, vale a pena a gente aprender a usar, trabalhar com ele, alterar os problemas, não, corrigir os problemas na própria ferramenta da Google, né, no Google Apresentações, que vocês também têm a ferramenta Gemini dentro dela, né? Só que, novamente, contas Google Workspace não funciona. A geração de slide funciona, mas lá no Google Apresentações, tu ter a IA lá dentro te auxiliando
para melhorar um slide ou fazer uma imagem específica para aquele slide, no Google Workspace não funciona. Ele não chama. Tá? Então eu vou estar usando a minha conta pessoal e aí vocês vão estar podendo ver como é que é. Então tudo se baseia nesse prompt mestre. No Gemini, onde é que se inicia? Na própria tela do Gemini, tu vai ter lá a tua área de prompt e tu tem duas coisas que uma delas é obrigatória tu fazer para criar a apresentação e a outra não é. A obrigatória é tu ir no botão de ferramentas e pedir Canvas. Esse é o único segredo para criar apresentação de slide no Gemini. Se tu não pediu Canvas e tu pediu uma apresentação de slides, alguém aqui já deve ter testado, ele faz um código em Python, gera um monte de coisa, fica horrível, né, em outras palavras, mas ele te gera em tópicos e tudo mais, te faz uma estrutura, mas não serve para apresentação de slides. O segredo é pedir Canvas. Pediu Canvas, voltou para o prompt aqui, o que pode tu usar ou não é o mais ali para tu colocar o arquivo em anexo ou arquivos em anexo e pedir para ele trabalhar em cima daquilo. Então é aí o grande segredo do Gemini. O princípio fundamental é o que a gente sempre vem falando aqui com relação a prompt. Prompt bem escrito gera resultado bem elaborado. Prompt mal escrito gera resultado ruim. Então é sempre assim, tá? Isso aí é regra geral de qualquer IA. É IA, mas ela não é mágica. Ela faz o que tu pedir. Se tu pediu mal, vai fazer mal. Então, é preferível tu gastar um tempinho para preparar o teu prompt mestre, do que tu usar algo vago, assim, né? Quero slides sobre biologia, por exemplo, não vai ter nada anexado de material. Ele vai gerar um negócio bem vago. Agora, se tu disser assim, ó, crie 15 slides, ou seja, eu já estou dando a quantidade, sobre o ciclo de Krebs, já estou dando o tema, para alunos do pós-graduação em bioquímica, estou dando o público-alvo, tom técnico, estou dando o tom da apresentação que eu quero que ele gere, com paleta de cores escura, estou dando o tipo de cor que eu quero que ele me gere a apresentação. Tá? E inclua um diagrama do ciclo. Eu posso também solicitar, tu pode deixar para ele criar as figuras, né? Mas tu pode solicitar coisas específicas. Poderia ter acrescentado mais coisa? Poderia. Se tu botar um trabalho, aqui o Wesley é biólogo, não sei se alguém mais... a Liz é da biologia, né? Poderia colocar lá o seu material sobre essa parte do ciclo de Krebs aqui, um artigo que tem escrito, e ela pedir ainda, ó, em cima desse material, trabalhe mais sobre o capítulo de conclusão ou de metodologia. Que daí ele vai dimensionar, mas vai colocar um maior peso em cima daquilo que ela pediu. Então, quanto mais específico tu for, melhor é a tua saída. Certo? E a gente tem os 5 pilares de um prompt para pedir apresentação. Os pilares são o conteúdo, o tópico central, ou o escopo, o público-alvo, que define tom, linguagem e complexidade, a estrutura, que é o número de slides e o fluxo de como é que vai ser, que tu pode definir ou por tempo ou pelo número absoluto. Toda a informação do design que tu quer, ele ainda está iniciando, então ele não tem tudo, mas ele está caminhando para isso. Tá? Então, paleta de cores, a fonte que é usada na apresentação, tu pode dizer, ó, eu quero Century Gothic, eu quero em Arial. Tu pode definir isso também. E o pilar 5, que seriam os visuais, né? Pedidos por imagens, gráficos, dados. Tu pode pedir, ó, eu quero sempre em diagrama esquemático, eu quero sempre em imagens hiperrealistas, né? Isso tudo no mesmo prompt. Tudo no mesmo prompt. Aí tu vai organizar em tópicos? Tu é que monta o teu prompt mestre. Depois tu montou, ele gerou, tu não gostou, tu altera no teu prompt mestre. Por isso que é um prompt mestre. No momento que tu definir bem a tua estrutura, que tu gostou, pô, esse tom ficou legal, essa paleta de cores eu gostei bastante, essa fonte ficou joia, definiu tudo ali, tu só vai querer trocar assuntos, por exemplo, tu tem o teu prompt mestre guardado e aí tu vai alterando de acordo com a tua necessidade. Você pode copiar, né, também. Pega uma pronta, copia, assim, às vezes está sem ideia de como fazer, né? Pega uma apresentação pronta de algum lugar, mesmo no Canva tem vários templates.
Então, para o primeiro pilar, alguns detalhezinhos, algumas dicas, né, que a gente pode ter na criação desse prompt. É delimitar o escopo da apresentação. O prompt já serve para tu delimitar o escopo. Tu vai dizer que é o assunto tal. Mas tu pode chegar ao ponto de, assim, ó, cria uma apresentação completa sobre a crise dos mísseis de Cuba, detalhando os principais atores. E tu colocar quem que tu quer que ele realmente trabalhe em cima. Defina melhor o teu ponto-chave da tua apresentação. Tu pode chegar nisso, né? E a linha do tempo de 13 dias e as resoluções. Então ele vai montar lá a tua apresentação. Então esse parâmetro do tópico central não é meramente tu colocar o assunto. Tu pode definir mais ainda em cima daquele assunto, daquele material que tu anexou. Depende, ele ainda tem algumas falhas. O Gama é 10. Isso eu não gosto, né? É porque é o máximo 10, a não ser que tu pague o Gama. E aí depois lá dentro tu pode acrescentar 1 a 1, né? Mas para tu mandar ele gerar a apresentação é 10, né? Esse aqui não. Esse eu consigo abrir no Google Slides. Ele não perde nada do que ele mostrou, é exatamente aquilo que tu vai ter no Google Slides. No Gama ele modifica, né, Sabrina? Ele ainda se perde na... Ele não é muito bom na exportação. Quando a gente exporta com o slides, alguma coisa ele desconfigura e ele também não leva o template para lá, né? Então, quando você quer, é como se você leva as informações. Ele leva, mas a... Ele é ótimo, Mas todos têm falhas, assim, né? Esse aí exporta perfeitamente. É. Com relação ao parâmetro 2, né, o pilar 2, a questão do público-alvo, tu vai ajustando a complexidade para ele nesse prompt, né? Então tu pode chegar, por exemplo, a dizer no teu prompt, o teu público-alvo, né? Use um tom didático explicando jargões técnicos e tudo mais, ou use um tom formal e técnico assumindo conhecimento prévio da terminologia. Então quanto mais específico tu for, melhor é a tua apresentação, melhor é os textos que ele coloca na tua apresentação. Eu coloquei um slide em PDF, na verdade, pedi para ele refazer, para ele melhorar essa parte visual, né? Agora ele escreveu assim. Pensou, eu sou apenas um modelo de linguagem. Ele não está fazendo mágica. Apesar dele ser multimodal, o Gemini, quando tu bota alguma coisa com figuras, ele se perde às vezes. Seria um PDF, seria melhor. Não, está em PDF. Tá em PDF? Aí ele só pega os textos, ele não está pegando a tua, como é que se diz? Os desenhos, o teu layout dos slides, para analisar o layout. Então tu tens também no parâmetro do segundo pilar a questão do tom, né? A voz da apresentação. Então tu pode use um tom clássico e sóbrio, quer um tom provocativo e instigante, o tom deve ser formal e científico. Tudo isso aí são informações que tu vai passar para o Gemini para ele gerar a tua apresentação. Tá? A estrutura diz respeito a tu definir o tamanho. Então tu pode dizer para ele uma apresentação de 50 slides, ele vai fazer 50 slides. Aí eu quero uma apresentação que seja usada numa banca onde eu vou ter 20 minutos de prazo, ou 12 minutos para apresentar num congresso. Ele vai dimensionar a tua estrutura de apresentação para aquele tempo. E nesse teu prompt tu pode dizer, mas foque nos resultados, ou foque na metodologia, depende do que tu quer apresentar lá no teu congresso, no teu seminário, ou o que for, para ele não fazer uma divisão, tentar ser igualitária para mostrar tudo que tu botou no artigo. Tu tem pouco tempo, não, eu quero que foque mais nisso aqui, nesse ponto, ou neste conceito, tá? Então isso força a IA a ser granular, criando seções e subseções para preencher. O que o Gemini faz quando tu bota a informação do prompt? Ele vai gerar um arquivo HTML com CSS. E depois ele vai trabalhar em cima desse arquivo HTML para gerar o slide. É óbvio que ele vai trabalhar com Python, mas para a gente não interessa, porque a gente não vai mexer no Python.
O que interessa é que ele realmente vai gerar um arquivo que vai ser editável no Google Slides, Google Apresentações. Tu pode também definir, eu tenho esse artigo, eu quero 12 slides, e tu pode dizer para ele o que tu quer em cada slide. Ou seja, tu montou a estrutura, tu só quer que ele gere a parte gráfica, a parte de design, alguma coisa da parte escrita. Mas tu diz, no slide 3, no slide 2, eu quero um gráfico de barras disso, 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 que vai ter as informações do teu artigo. Mas eu preciso ter esse gráfico de barras no artigo? Não. Tu tendo os dados, ele te monta o gráfico. Então tu pode dizer, eu quero no slide 3 um gráfico de barras que me sintetize os dados contidos no capítulo tal. E ele vai fazer. Tá? Então tu pode dar o teu roteiro de slide a slide. Na parte do design, no pilar de design, né, é a questão das cores, o que ele vai estar usando. Por enquanto ele faz muito bem quando tu pede uma paleta de cores escura, quando tu pede uma paleta de cores do bege, lá, sei lá se tem nome essa paleta, né? Aí eu como? Neutro, né? Cor de burro quando foge, com um begezinho mais fraquinho. Acho difícil ele entender essa, mas tudo bem. Então, alguns exemplos que ele te coloca, que ele colocou aqui para a gente poder usar. Use uma paleta de cores escura e clássica, então azul marinho e dourado. Quero um tema claro e minimalista. Quando tu pede tema claro e minimalista, já te prepara para um slide em branco. Fundo branco, vai ter as figuras, mas para ele o minimalista quer dizer quase sem nada. É o mínimo de cores. Exatamente. Né? Ou baseado nas cores da minha instituição. Tu pode colocar para ele, desde que tu informe qual é a tua instituição e bote o logo, por exemplo. Aí vai ser um verde e vermelho. Vai... Não sei, pode testar quando a gente for para a ferramenta, tu pode dar uma testada. Tu pode ser em hexadecimal ou RGB. Tu pode dar as informações da fonte que tu vai estar utilizando. Então, fonte limpa e geométrica, ou tu pode pedir para ele uma serifada clássica, ou tu pode chegar ao ponto de dizer qual é a fonte exatamente que tu quer usar. Desde que tu tenha certeza que lá na Google, no Google Apresentações, no Google Slides, exista aquele nome de fonte. Tá? Porque senão a gente vai acabar usando uma fonte que não é nem da Google, é a fonte que tem na Microsoft. Quem está usando o Windows e usando PPT, tem os arquivos de fonte que é dele. E aquela fonte não quer dizer que esteja na Google. Né? Então, tu pode chegar a esse ponto. Pode tentar. Né? Ou o normal, geralmente, é tu dar as características da fonte, né? E aí o pessoal do design que pode dizer que características uma fonte tem, para tu delimitar. Não, ia só comentar da fonte, lembrando que, principalmente a fonte, né? Se for baixar esse espaço e abrir, por exemplo, no mercado seria abrir um LibreOffice, que geralmente é o menor compatibilidade. Ele vai se configurar se a fonte entrar no sistema. Isso. Então, se usar uma fonte diferentona, sempre baixar em PDF ou usar a versão online. Sim, para não desconfigurar a tua apresentação. Tu pode fazer a apresentação nele, ou tu pode levar para o Google Slides, normalmente é o que a gente faz, até para editar um pouquinho. Algumas fontes tu pode achar que ficou pequeno o tamanho, tu pode ir lá mandar aumentar o tamanho, né? Mas enfim. E o tema geral tu pode também dizer para ele, eu quero um tema clássico, moderno ou minimalista. Olha o minimalista, o que ele gera. Tá? Essas imagens foi gerada por ele em outras apresentações que eu fui testando e pedindo, eu quero uma apresentação clássica com cores escuras e fontes serifadas. Ele me gerou uma cara de apresentação. A mesma coisa aqui, eu quero moderno com cores claras ou escuras de alto contraste, tipo ciano e verde. Me gerou um ciano e verde. Tá? Isso aí foi tudo tela capturada dele. Né? Eu pedi essas apresentações. Tá? E fiz, eu gosto muito do termo minimalista, né? Mas veio uma branca com preto. E tá certo, é minimalista. É minimalista. Né? Foi, o que é pedido é entregue. Tá?
É só saber pedir. Com relação a layout, vocês também podem trabalhar isso no próprio prompt. Então, tu pode pedir para ele, me gere slides com 2 imagens ou uma imagem. Tu não precisa dizer de que lado que é, pode deixar a cargo dele. Bota o texto do lado esquerdo e a imagem do lado direito. Tu pode deixar isso a cargo dele. Mas se tu quiser fazer aquele pedido slide a slide, pode chegar ao ponto que tu vai ter que dizer, aqui eu quero um gráfico, mas eu quero um texto explicativo comentando os resultados e o gráfico que fique do lado direito e esse texto do lado esquerdo. Né? Tu pode chegar a esse ponto de detalhe no teu prompt. E com relação a visuais, é o tipo de imagem que tu quer que ele faça, né? Então tu pode pedir, eu quero uma apresentação rica em imagens com uma imagem relevante em quase todos os slides. Ele vai te gerar em todos. Tá? O quase ele esquece. Mas tudo bem, é só tu editar e apagar as imagens que tu não queira. Use imagens com moderação apenas nos slides de título de sessão. Ele vai gerar em quase todos os slides. A moderação dele é quase todos. E tu pode pedir imagens abstratas, tu pode pedir diagramas técnicos ou infográficos, tu pode pedir imagens super realistas. E tu pode fazer isso a cada slide se tu fizer. Se tu já tiver um esquema já definido quais são os slides, o refazer o slide tu pode fazer assim, botar o texto lá e como tu já tem o número de slides, tu eu quero 20 slides, 25, nesse aqui eu quero o tema tal, nesse aqui eu quero o assunto tal, nesse aqui assim, e qual é o tipo de imagem que tu quer em cada. Não testei para pedir vídeo. Pode testar agora. Mas eu não sei se ele vai gerar. Mas pode pedir agora. Tá? Capturas de tela. Às vezes a gente quer alguma coisa, me bota a tela capturada do programa tal. Né? Tu quer fazer um how-to. Né? Na realidade, ele não captura a tela, ele cria uma tela. Então pode ser que às vezes não bata com a realidade. Então isso daqui, foi feita uma solicitação de captura de tela. Só que não é bem uma captura, ele criou essas telas. Está muito parecida com a real? Tá. Mas ela não é real. Tá? Então, cuidado quando vocês pedem telas capturadas. Eu quero gerar uma apresentação para mostrar em aula o Suno. Bote telas capturadas. Ele não vai capturar a tela, ele vai colocar o que ele consegue gerar de tela do Suno. Pode ser que tenha algumas diferenças. A não ser que tu anexe as telas naquele maisinho, tu ir colocando as telas e o nome do arquivo tu vai botando, isso aqui é o de login, isso aqui é para pedir o estilo da música, é aqui que diz para botar a letra da música, e aí tu dizer no teu prompt mestre para ele usar aquelas telas capturadas que tu anexou e em que parte da apresentação que tu quer. Tá? É tudo em função de prompt. Gráficos. Tu pode pedir para ele gerar gráficos para resumir dados do teu artigo, do teu trabalho, do conteúdo que tu tens, e ele vai decidir que tipo de gráfico vai ser e de que forma que ele vai apresentar. Isso aqui, pelo que eu entendi dele, do pouco que eu usei dele ainda, né, são os 3 tipos de gráfico que ele trabalha. Tá? É um gráfico de barras na horizontal, um gráfico de rosquinha, né? E esse gráfico aqui que é sobreposição de linhas, né, com tons diferentes. Bastante útil, dependendo do que é. Tá? Se tu não disser para ele que tipo de gráfico utilizar, ele vai decidir. Se tu disser, melhor ainda. Só que daí é tu que está gerando um design. Tu não está deixando para a IA gerar 100%. Tá? Conteúdo técnico ele também coloca. Tá? Fórmulas físicas, matemáticas, químicas, ele também é capaz de colocar. Obviamente que ele vai gerar como uma imagem. Tá? Aqui, vocês notem o seguinte, eu pedi para colocar, inclua a fórmula da relatividade de Einstein. Ele colocou aqui. Esse E igual a mc ao quadrado. O detalhe, isso aí é que eu vi que ele tem algumas falhas. Essa fórmula, além de ficar muito pequenininha, eu não consigo editar.
nem no Google Slides. Por quê? Porque ele fez parte do fundo. A fórmula ele colocou como parte do fundo. Então tem algumas coisinhas que talvez ainda dê alguns quiprocó. Mas essa aqui, por exemplo, funciona muito bem. Essa outra imagem. Né? Pedi para ele colocar a imagem, ele já fez uma figurinha lá e colocou. Oi? Alguns prompts para vocês terem noção. Pedi para ele 15 slides sobre a história da filosofia grega, focado em Sócrates, Platão e Aristóteles, para alunos do primeiro ano, tom acadêmico, mas acessível. Use a paleta de cores clássica, creme com marrom, e fonte serifada. Inclua imagens hiperrealistas de estátuas gregas. Isso daqui eu capturei lá do Google Slides. Eu pedi para ele botar os quadradinhos, me gerou em tom creme e marrom, usou imagens hiperrealistas de estátuas e me gerou o conteúdo. Ficou fraco o conteúdo? Ficou, porque eu botei o prompt ralo. Dá para pedir para aumentar a fonte. Tu pode pedir, ou tu no Google Slides aumentar. Porque eu acho que ela fica muito miudinha, né? Fica. Mas aí tu lá no Google Slides também pode aumentar. Eu destacar, né, a grande vantagem do caso do Gene, sendo o Google, é justamente poder editar No Google Slides. Porque aí você vai mexer no Gama depois, mas o Gama edita dentro do Gama. Daí se tu quer exportar... Não, aí é um retrabalho grande, né? Isso, aí no Google Slides tu tem uma gama maior, né? Tu pode imprimir, tu pode gerar o PDF, tu pode editar, tu pode apresentar da tua conta na nuvem, tu abriu lá, acessou com a tua conta e já bota para apresentar, né? Mas essa apresentação, Essa aqui foi com esse prompt aqui. não. Essa foi com outro prompt que eu pedi. Isso, eu não tinha material. Eu pedi para ele gerar. Aí daqueles pilares tudo ele gerou. Depois eu peguei outros testes e acrescentei na apresentação. As imagens ele criou ou internet? Algumas ele pega da internet. Um detalhe é que aqui não apareceu. No último slide, ele coloca todas as imagens que ele usou com o link que está aquela imagem. Se ele buscou na internet. Se ele criou, criou. E pode estar lá no prompt sempre para buscar a imagem? Pode. Quanto mais claro tu for no prompt, melhor. Essa é a ideia. Ou tu deixar para ele. Cria a imagem. Tá? Um outro exemplo, com esse tipo de prompt, ó. 10 slides para conferência de 20 minutos. Tema é resultado da nossa pesquisa sobre a de medicina, tom formal e técnico, paleta escura, com acentos em ciano, inclua 3 gráficos de barra com os dados que vou fornecer. Os dados fornecidos foi dentro de um artigo. Tá? Foco em layouts de número em destaque e gráficos. Olha só como ele coloca os números em destaque e os gráficos. Tá? Então, tudo tu pode dizer para ele através do teu prompt. Uma pergunta, não sei se já foi respondida, mas se eu colocar, eu tenho no meu PDF ou um PPT com slides que eu já fiz e só estão feitos. Já foi respondido. Ele não acessa a tua parte gráfica dos teus slides. E o texto não também? O texto, se tu botar em PDF, ele vai ver o texto, mas Ele acessou agora e fez assim, mas... que daí ele não vai alterar a tua estrutura. Um outro prompt exemplo, né? Slides para defender uma proposta de financiamento, problema, metodologia, impacto esperado. Use layout de timeline. Aí o layout de timeline ele já te gera aqui e gera muito bem. Tá? Então tudo é questão de prompt. Beleza? Aqui eu fiz uma só para programação, Python. Então eu pedi para ele slides, 20 slides, para uma aula de introdução ao Python, com tom didático e tema escuro.
e pedir alguns trechos de código que são obrigados a aparecer em algum slide, né? Então ele colocou lá alguns trechos de código. Onde é que estão os trechos de código? Aqui tem trecho de código, trecho de código, trecho de código, trecho de código. Capturou essas telas? Não, ele criou essas telas como simulando uma interface de programação em Python. E aí ele colocou lá. Tá? Então ele te faz tudo desde que tu peça bem. Agora o que a gente vai fazer? Vocês têm aquele arquivo em PDF, 5 minutinhos, entrem no Gemini. O material vocês vão ter tudo lá. Aí eu vou pedir para gerar as sequências mais a partir do artigo. Entrem no Gemini. Não esqueçam que vocês têm que pedir o Canvas no Ferramentas. E se vocês vão usar o artigo, anexem ele e façam o prompt. Eu quero, crie uma apresentação, bota aí de 20 slides, 10 slides, 15 slides, o que for. Definam a paleta de cores, definam o público-alvo, definam que vocês querem gráficos e imagens nessa apresentação. E definam que o foco da apresentação deve ser, se o material que vocês estão em PDF tem lá a parte de metodologia, de resultados, conclusão, defina um foco, foque mais nos resultados, por exemplo. Pode ser o teu Gmail. Qual é a diferença de tu usar a conta do IFSC, que é a conta pessoal, e quando tu usa a conta do IFSC que tu não consegue editar quer dizer, tu consegue editar no Google Slides sem a IA do lado. Tá? Mas tu vai conseguir editar. Algumas vezes pode ser que ele fale numa imagem e ele deixa só o espaço. Aqui vai ser colocada a imagem. E aí lá no Google Slides tu pode pegar o conteúdo do teu slide, o texto, e jogar para a IA. Me gera uma figura que tem a ver com isso aqui, desse texto do slide. Se não, se tu está na conta do IFSC, tu vai ter que ter uma janela com o Gemini aberto para poder fazer isso. Não. O software é Canva. O Canvas quer dizer telas. Não, não. Não esqueçam de pedir dizer o número de slides, a paleta de cores, pedir figuras, pedir gráficos que falem dos resultados e pedir para focar na apresentação nos resultados do teu artigo. E deixa ver o que ele vai gerar. Daí tu começa a fuçar e a... Tem que saber o nome das paletas de cores, gente. Pede paleta de cor escura. Escura. Pede passas ao rum. Passas ao rum. Ou pistache. À medida que ele vai avançando, depois a gente vai coletando essas paletas, os nomes do que ele está fazendo, e eu posso disponibilizar para vocês. Vai lá, mais 20 litros de água. Bora. Mais 20 litros de água. Né?
Esqueci de pedir a paleta depois. Não tem problema. Ele às vezes identifica de acordo com o tom do teu artigo. E aí ele vê o que é uma coisa mais científica, se é uma coisa mais de literatura, por exemplo, aí ele cria uma paleta para aquilo. Aí eu, Ele pegou a minimalista. aí eu poderia aqui no próprio, o que eu já solicitei, colocar nesse próprio prompt. Aí tu tem que copiar e fazer outro prompt, né? E aí ele vai copiar o mesmo slide, só vai... Não, ele vai refazer a apresentação. Eu vou fazer um enquanto vocês estão fazendo. Tá pensando, Mari. Foi dessa vez. Ela fez um apanhado daqueles gráficos e fez toda a análise daqueles todos os gráficos juntos e botou num só. E aí, pô, se tu tivesse pedido para ela acumular aqueles gráficos e gerar um novo, também ia fazer. Só que eu nunca pensei que numa ferramenta de apresentação ela fosse fazer. E ela gerou perfeito, né? Ou seja, já teve alteração do trabalho dele de apresentação. Ele pegou esses gráficos, ele não modificou o resto, mas ele pegou esses gráficos que acumulavam, olhou nos gráficos dele, fez os cálculos, não, tá batendo certinho, então vamos lá. Tem que conferir. Tem que conferir.
Ó, aqui eu botei o artigo do Cabral, Criado pelo meio. turismo e meio ambiente, relação de interdependência, é isso? Então vamos ver como é que ficou o artigo do Cabral aqui. Olha só as imagens, ó. Conceito de meio ambiente, o biofísico e o adotado, aquecimento global, efeito estufa, principais impactos. Notem que o texto realmente ele às vezes gera muito pequeno, mas isso daqui depois a gente vai editar no Google Slides. Poluição do ar. Tem como dar comando de texto? O mínimo é tamanho tal? Pode tentar. Eu não tentei mudar a fonte, o tamanho da fonte. Olha os gráficos que ele gera aí, ó, Cabral. Tu tinha esse gráfico no trabalho? Ele gerou o gráfico com os dados que tu tinhas. Então ele facilita muita coisa. Ah, mas então eu vou usar a apresentação dele? Não. Tu pode gerar para pegar ideias, principalmente a questão de gráficos, onde ele vai somar, dividir lá, fazer o acúmulo dele. No meu ele fez um negócio muito legal. Ele pegou e fez uma tabela de comparação entre a alimentação dos Açores e em Santa Catarina com o relato dos cascados. Coisas que a gente nem pede e ele te mostra. Num próximo tu pode já pedir outra coisa, mas tu dizer, mas eu quero um diagrama com essa comparação. Ó, a grande vantagem. Aqui vocês podem olhar para a tela da TV, que eu não vou compartilhar para não atrapalhar vocês aí, ó. Vocês têm esse símbolozinho de compartilhamento, o mesmo jeito lá de compartilhar o Storybook, né? Vocês compartilham o link da apresentação, tá? Vocês têm o botão de download, que é esse segundo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai baixar um PDF dessa tua apresentação. Assim como a gente acaba gravando PDF das apresentações que a gente cria para levar para qualquer lugar, postar, o que for. Ou exportar a apresentação. Aqui no exportar, vai levar um tempinho, só para vocês verem o resultado, tá? E aqui ele está te dando a informação que está criando slides, no canto inferior esquerdo. Daqui a pouco ele vai te dar um link. E tu não pode demorar muito. Demorar muito não quer dizer segundos, tá? Mas se tu, vou ali tomar um café, depois eu volto. Vou para o intervalo, tu deixou antes do intervalo aqui e foi lá tomar o café e voltou, o link perde a validade. Então tu vai abrir em apresentações, no Google Apresentações. Tá todo ele aqui. Aí tu pode editar o tamanho dos textos. Então tu pode chegar aqui, algumas coisas ele perdeu, né? Eu acho que aqui tinha alguma coisa causa e efeito, né? O mestre. Em slide. Onde é que está o editar tema? Editar tema. É que na realidade aquele fundo é uma imagem. E ele não joga no tema. É que eu pensei, por exemplo, se tu quisesse aumentar o tamanho da Tu gera tudo. Ó, pega o texto aqui do Cabral e aumento na mão mesmo. Posso aumentar, posso deslocar, né? Agora tem uma coisa aqui, ó. Essa imagem não veio e não me veio um conteúdo para essa imagem, né? Então eu posso copiar aqui, por exemplo, o texto do Cabral e pedir dentro do Google Slides, se vocês não estão usando a conta do IFSC, né? Tu pode pedir para inserir uma imagem, mas na tua conta, sem ser a do IFSC, tu pode pedir para a IA gerar essa imagem. Então pode chegar aqui e aí tu vai copiando todo o conteúdo
do teu slide, porque aquela imagem tem que estar de acordo com o tipo de texto que está no slide. Eu posso pedir aqui, ó, uma fotografia, um esquema, uma aquarela, vou pedir uma foto. E aí ele vai gerar a tua imagem aqui do ladinho, que depois tu pode pedir para inserir aqui. Tá? Então, a vantagem de usar a conta pessoal é essa, que tu tem a ferramenta Gemini dentro do Google Slides. Na conta do Workspace, na conta do IFSC, vocês teriam que abrir uma outra guia chamando IFSC. Tá? Aí ele já me gera aqui, ó, a imagem, daí eu posso levar para lá, para o Slides. Se tu não gostou da imagem, tu pode alterar também, né? Mas ele não tem um limite na conta da Não. Só de geração de imagem. Ele tem um limite para gerar imagem. mesmo com a conta pessoal. Sim. Tem limite. Mas é grande o limite para tu gerar imagem. Eu não sei se é 20 imagens, 40 imagens que tu pode gerar. É diferente do Gama. O Gama na forma gratuita tem limite, né? Isso, mas só te gera 10 slides. E tu não edita. Só no Gama. Aqui tu trouxe para cá, agora ele é teu. Todo mundo assinou a lista, gente? Teve gente que estava aqui e não... É que faz uma semana que eles criaram. Uma semana. Tá, gente? O único segredo para vocês testarem, e eu digo para vocês testarem mesmo, é que tem que pedir com a ferramenta Canvas. Se tu não pedir, ele não vai fazer essa geração. A ferramenta Canvas. Lá no Gemini, no Gemini, tu clicar em ferramentas e pedir Canvas. Tá? É o único segredo. Fora isso, é um prompt igual. Quanto mais definido o teu prompt, volto a repetir, melhor é a tua apresentação. Tá? E editável. Essa é a grande vantagem. Te levou para o Google Slides, tu faz o que tu quiser depois. Pode até na tua outra apresentação tu pegar pedaços dessa tua gerada pela IA. Mas te adianta bastante. Né? Sim. Olha só aqui, ó. Vou mostrar o último slide. Olha os gráficos que ele gera aqui para o Cabral, que gerou para o Cabral. Principais impactos negativos. Isso aqui não tem no artigo dele. Aqui, ó. Que alguém estava perguntando das imagens. Toda imagem que não foi gerada pela IA, mas ele buscou na internet, nos últimos slides, olha, ele teve 2 slides com fontes, o 21 e o 22. Ele te coloca os links das imagens, de onde ele tirou aquelas imagens. Contato à universidade, né? Que ele pegou do teu artigo já. Ou seja, ele não ia no crédito, digamos. Sim. Não, ele está bastante interessante. A gente tem que levar em consideração que isso aqui faz uma semana, 2 semanas que ele está fazendo isso, tá? Então a coisa tende a melhorar muito. Por isso que eu usei a plano. Aí é só tu pedir um maior número de slides, ou tu pedir, ó, eu não quero muitas imagens, mas eu quero que seja rico em texto. Por exemplo, assim, ó, não, textos para alimentar ele, mas eu botei um artigo, não, Tu pode anexar quantas tu quiser. que eu quiser, a partir desse conteúdo Gera uma apresentação com 20 slides. Ele vai fazer um combo de tudo. Aí ele vai fazer aquela análise que normalmente a gente bota os artigos e pede para a IA fazer, só que ele vai fazer na forma de slide. e aí a gente coloca aos poucos ou pode Não, coloca tudo de uma vez. tudo uma vez, pede para ele fazer uma análise primeiro, Não precisa. Deixa para ele fazer. Aí lá no teu prompt tu diz, eu quero que o foco seja em tal ponto, assim, numa análise resumida de todos esses artigos, por exemplo, e nos resultados obtidos. então aconselha não usar a conta Do IFSC por causa
não é que eu aconselho não usar, tanto uma quanto a outra vai fazer, mas na hora de editar, tu não vai ter a ferramenta Gemini dentro do Google Slides, na conta do IFSC. Se tu não vai usar ela, tanto faz uma ou outra. Se tu não vai querer usar aqui, né, essa régua aqui, ó, aquela régua ali, que é para o Gemini te ajudar a criar as coisas. Que tu pode pedir para ele te ajudar a criar, mudar o texto, né? Toda vez que eu clico aqui, ele aparece esse botãozinho, que é um lapisinho com o símbolo do Gemini. Isso aí na conta do IFSC não vai aparecer, porque o Gemini não vai estar vinculado com o Google Slides, nem para criação de imagem, nem para melhoria de texto, nem nada. Nem no e-mail, nem em ferramenta nenhuma. A conta do IFSC te gera vinculado. Aqui tu consegue alterar ou dentro do Google Slides, ou tu pode tentar melhorar no prompt. Já fazer essa solicitação no prompt e ver o que ele te gera. Isso tu pode tentar. Não. No Gemini. No Gamma, não sei. Não vou te dizer que não, que eu acho que não, mas não vou te garantir, então não vou te dizer. Eu não disse nada. Né? Então, vale a pena testar a ferramenta, gente. Dá uma brincada, uma fuçada, e ela vai melhorar muito com o tempo ainda. Nada. Nada. É uma boa ferramenta para dar uma fuçada, porque a gente só usa a ferramenta Google, então te facilita muito. Ele conseguiu fazer em cima dos teus slides? Ele fez, só que eu não conversei, mas Ele aumentou? Mas de repente tu dá um tamanho de fonte que tu queira. Ah, bom. Sim. Então, assim, quando eu crio o Canva, eu não tenho, ele não precisa dar aqueles comandos que a gente tem que dar no Crio Canva, eu não consegui pegar ainda. Não, mas aqui, ó, o Canvas que a gente pede aqui no Gemini não tem nada a ver com o Canva software. Tá? Não tem nada. Não. O Canvas aqui diz respeito a essa estrutura aqui de tela. Ó, aqui ficou o meu conteúdo de prompt e aqui ficou a área de visualização. Canvas quer dizer tela, separadas assim. Isso, que daí numa ele mostra o resultado e na outra o que tu estava pedindo. Isso para ele é o Canvas. Tanto é que quando a gente pede código de programação, que eu uso bastante, eu tenho que pedir no modo Canvas para ele botar o código num lado e os meus pedidos do lado esquerdo. Isso. Tá? Não tem nada a ver com o Canvas software. Não. Tá? Então aqui vocês têm todas as fontes que ele usou de imagens que ele não criou, ele buscou na internet para poder usar. Tá? E ele pode criar, eventualmente ele pode criar uma imagem. Aqui no caso ele usou essas já prontas. Beleza? Então eu acho que vale a pena vocês darem uma fuçada. Vai melhorar nos próximos meses, garanto. Não vai ficar só nisso. Por exemplo, se eu tenho uma apresentação já, tá, com conteúdo e tal, se eu jogar isso para ele. É o que a Alice tentou fazer. Ele não lê como imagem. Mas para modernizar, para botar com design diferente. Ele não analisa o teu design. Ele não faz. É diferente do Gama. É que o Gama tu fez no próprio Gama, então ele tem que entender o que ele fez, né? Tchau, tchau. Eu no Gama eu já joguei, por exemplo, apresentações, né, caducadas, né, mas que tem conteúdos, e ele modernizou. Não, mas então ele pegou o conteúdo e gerou uma nova apresentação. Claro, pegou todo o conteúdo. Mas então no prompt list tu pede, ó, baseado no conteúdo desta apresentação, me gere uma nova apresentação. Porque se tu pedir para analisar a apresentação e melhorar ela, ele vai dizer que ele não entende figura.
Isso ele faz. Baseado no conteúdo, gerar uma nova apresentação. Aí ele deve fazer. É. Não, isso o Gemini deve fazer. É o como que tu vai pedir. Sim. Luiz. Só que o Gama, né, no YouTube, ele só dá 10 slides. Aí é ruim. Aí eu pego o texto, divido no meio. Não, me dá o teu quer pagar. Te dou. Não, eu divido no meio. Eu preciso de 20. Eu divido o texto no meio e peço que ele faça slide na mesma configuração. A mesma configuração que eu mando para fazer metade, eu mando para outra. E daí depois eu só ajusto. Eu gostei daquele Manus, fica legal também. Bom, eu vou levar 5 minutos para explicar o Gama. Não, eu sei que alguns já conhecem o Gama, geração automática de slides do Gama e tudo mais. O meu foco não é falar muito da parte de IA do Gama, mas é algo que o Gama tem, que os outros de apresentação ainda não têm muito bem. E o Canva aqui, o Canva também está começando a ajustar, que é o ajuste automático do layout do slide. Como? Eu tenho lá um slide com 4 itens. No Gama, eu consigo facilmente lá clicar no negocinho e mudar esses 4 itens para 4 ícones com texto, ou para uma escadinha, ou para um funil. Eu posso mudar a forma de apresentar a informação desse slide aqui sem usar créditos de IA. Essa, para mim, é uma das grandes vantagens de usar o Gama, independente de usar IA ou não dentro dele. É poder reestruturar a forma com que o conteúdo está aparecendo. E a minha vantagem é a fonte. O Gama, ele sai com a fonte muito pequena. Aí tem que ver a quantidade de texto que está ali e daí dá para ajustar o tema, né? Então, deixa eu só mostrar rapidinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Eu vou mostrar rapidinho aqui só como usar o Gama sem gastar crédito de IA. Porque vocês, quem nunca experimentou, pode experimentar depois, tá? Mas dá para criar aqui, importar, por exemplo, uma apresentação que vocês já têm, ele vai remodelar toda aqui dentro, né? Mas dá para fazer também uma importação simples, que não tem o íconezinho de IA, tá vendo? E aí vocês podem importar uma apresentação em PowerPoint, tipo essa que foi do Google Slides, eu posso baixar e importar aqui, por exemplo. Tá? Funciona melhor se vier PPT do que PDF, no caso de querer editar. Ai, eu tô apertando no mudo aqui. Tá mexendo no meu microfone aí? Oi? Maono? 1, 2, 3? Beleza. Para poder editar, né? E aí, dependendo do que vocês trouxerem, ele vai ficar bem bagunçado ou não bagunçado. Eu trouxe uma apresentação aqui que eu tinha feito no Canva, baixei em PPT, fica tudo desconfigurado, e daí trouxe o PPT para cá, só para ver o que acontece. E aí, como eu tenho, por exemplo, dentro desse slide, coisas que estão coladas todas em tabela e tal, aqui fica desconfigurado. Só que, pelo menos, eu tenho alguma estrutura. Aqui eu já mexi, na verdade, né? Bem esperto eu não ter trazido uma não mexida. Mas olha o tamanho da letra. Aqui. Porque ele tenta fazer caber. Mas eu vou pegar, por exemplo, esse slide aqui, ó, que ele importou o conteúdo. Eu vou tirar tudo isso daqui que é ilustrativo. E vou transformar, por exemplo, quando eu tô no Gama, ele aparece sempre esse íconezinho aqui da lateral, né? Porque cada item desse é um bloco de informação. Então, por exemplo, aqui eu vou trocar isso daqui, que é um 1, para uma lista numerada. Ele não identificou que é uma lista numerada. Vou botar aqui. E esse daqui eu vou trocar para uma lista de marcadores e vou dar um tab aqui para ele ir para frente, para ele entender. Vou tirar esse coisinha aqui. Já vou mostrar para vocês o que vai acontecer. O 2 eu vou dizer também que é uma lista numerada, ele já vai entender que é o 2. E vou colocar isso daqui também como marcador, alinhado aqui embaixo. Eu vou apagar esse aqui de baixo, só para ilustrar, tá? Isso, quando é muito conteúdo, obviamente ele vai ficar ali, né? O que eu acho interessante daqui? Tá, eu posso apresentar assim, e os itens de baixo, ou às vezes a gente tem um slide assim, tópico. Só que o interessante você pode selecionar esse conteúdo aqui,
E tem aqui essas duas setinhas, converter para. Eu posso converter para marcadores grandes, pequenos, marcadores com seta, caixa, caixa com contorno, blá, 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 várias coisas aqui. Eu vou botar aqui, por exemplo, ícones com texto. E daí ele já identificou que eu tinha duas seções, a seção 1 e a 2, com subitens. Então ele criou a seção 1, e aqui é para eu colocar um ícone dessa seção. E a seção 2, porque eu pedi ícones, né? Um ícone para a segunda seção, por exemplo. Ah, eu quero mudar, achei que não ficou bom, porque esse aqui está muito pequeno, esse aqui está muito grande. Eu vou aqui no começo do layout, posso trocar aqui ícones com texto, acho que vai ficar melhor imagens com texto. Daí, em vez de um ícone, eu posso colocar aqui uma foto. Ah, vou testar outra coisa, vou colocar estilo... Vamos ver o que tem aqui. Pílulas. Daí ele coloca o que seria cada item em primeiro nível de hierarquia, como um fundinho colorido aqui que ele chama de pílula, né, que é esse canto arredondado, e os subníveis embaixo. Ah, eu quero agora essa lista daqui, que está em 4 itens, eu quero transformar isso aqui em ícones. Vou pegar esses 4 daqui de baixo, vou converter para uma lista de ícones com texto. Ou não? Não vai deixar. Não quer, querido? Se ele não deixar, a gente faz outra hora. Não. Então tá bom, então fica assim. Vou botar o caixa. Mas ele não consegue fazer em outro formato? Consegue. Mas é porque ele está com muito texto, esse slide. É, então, aqui esse daqui, ele tá com muito no primeiro, né? E pouco no segundo. É porque se fosse ele um hiato, ia pedir assim, reduz o texto, né? Sim, aí na verdade aqui o que acontece, como eu tinha 3 etapas, né? Aí quem fez a minha oficina de slides maravilhosos sabe que melhor do que botar tudo num slide só é dividir em vários, porque o objetivo é ser visto antes de mostrar tudo numa tela só. Então, se eu tenho etapas e as etapas ficaram curtas, então realmente divide em mais, né? Aqui, por exemplo, se eu tivesse excluído esse segundo item aqui, tivesse ficado só com a primeira etapa, ia ficar, por exemplo, um slide meio vazio. O que o Canva tem, o Gama tem aqui de estilos de slide? Ele tem um slide sem nenhum layout, o slide que tem uma foto, uma figura no topo, figura na esquerda, figura na direita ou figura no fundo. Esses são os padrões de slide que o Gama faz. Tudo que ele vai gerar, inclusive com IA, é dentro desses 5 modelos. Sem imagem ou imagem em cima, do lado do outro. Aí o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, esse slide daqui. Aqui. Estratégia de conteúdo. Veio todo desconfigurado, porque na minha apresentação está em caixas de texto separado. Vou botar aqui. Esse aqui não precisa, esse aqui eu não vou usar. Aí eu tenho uma figura aqui. Eu vou pegar esse aqui, que está assim, e vou colocar, por exemplo, que eu quero imagem na direita. Daí ele já cria o espaço da imagem na direita. Posso pegar a imagem que eu já tinha no meu slide do PowerPoint e só arrasto para cá. Ele vai posicionar a imagem aqui na direita. E aqui ele já entendeu que é o título e o subtítulo. Se não entendeu, você clica em cima e vê, ó, cabeçalho 1, e aqui está como texto normal. Ah, eu não gostei assim, na verdade não encaixou bem a imagem. Acho que ficaria melhor se eu colocasse a imagem no layout no topo. Bota ali para o topo que ele já vai entender o que você quer e você pode até ajustar se quiser para fazer aqui a tua apresentação. Então, para mim, está sendo bem express, né? Mas a vantagem do Gama, mais do que a geração por IA, é essa mudança de layout automática sem precisar fazer manual. Então, eu tenho lista, eu transformo em cartões, eu tenho cartões, eu transformo em escadinha, em funil, eu mudo esses blocos ali de uma forma mais fácil e eu consigo também mudar o layout ali da apresentação, dependendo. Por exemplo, se eu quero apresentar usando, sei lá, um círculo, uma outra forma, com outro design,
Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou tirar esse detalhe porque essa informação não está do mesmo tamanho. Vamos dizer que eu tenho esses 3 passos aqui. São 3 passos de alguma coisa. Eu posso colocar isso aqui, transformar, por exemplo, em linha do tempo. Ou eu posso transformar linha do tempo minimalista, que ele põe só bolinha. Posso colocar linha do tempo com caixas. Tem vários formatos aqui. Setas. Ó, tá. Tem o formato que é o de escadinha, quer ver? Etapas. Obrigado, Wesley. Ó, 1, 2 e 3. Ou aqui no etapas, tem etapas assim, degraus em caixa. Então, independente do que eu tenho de estrutura ali, para mim essa é uma vantagem, eu pegar aqui e mudar. Se é uma coisa que é cíclica, por exemplo, eu vou lá e mudo para ciclo. Daí ele vai lá e já transforma para mim em algo cíclico. Só que aí, claro, se eu quero fazer esse esquema, eu tenho que ter uma informação de um tamanho parecido em todos os itens, né? Para ele, se eu tivesse uma descrição aqui, ia ficar muito cheio. Para ficar legal. Ele ainda vai fazer, só que daí dá para adaptar. Aí o que é interessante também, ele não deixa mexer muito no layout, mas justamente porque ele quer entender qual é a estrutura da informação antes de tentar permitir com que você fique mexendo no visual, né? Ele prioriza a função antes da forma. Deixa eu botar um... pode ser esse de... Vou botar esse de flor aqui, que eu gosto. E aí, aqui na opção de cor, vocês também ainda conseguem mudar algumas coisas. Por exemplo, eu quero que fique tudo salmão, mas eu quero destacar esse segundo aqui. Posso só esse segundo aqui vir aqui e destacar, por exemplo. Então, algumas coisas aqui dentro ainda eu consigo montar, né? E vejam que quando é um texto, toda vez que eu tenho um texto, eu tenho níveis de hierarquia de informação. Ele entendeu que isso é um título 4, mas eu posso dizer que é um texto normal, ou que isso é um texto grande. E aí aqui talvez é que esteja a formatação lá de quando o texto fica pequeno, ele pode acabar colocando como texto pequeno, né? É isso que eu tento muitas vezes mudar e não vai. Ó, aqui ele está como cabeçalho 3, eu entendo que isso é o título do slide, vou botar cabeçalho 1, por exemplo. E aí se eu achar que está muito triste, eu vou lá no tema, e aqui no tema eu posso escolher outros temas, né? Que são o padrão dele, e aí ele já vai alterar automaticamente o tema de acordo com aquele estilo aqui do lado, sem desconfigurar nada, ó. Então ele só tem que aprender como entrar sem ter IA, né? Que tu pode começar do zero, por exemplo, quando cria aqui um slide novo, né? Mesmo exportando um antigo, o conteúdo de um antigo, ou eu posso exportar só um conteúdo e ele transformar aquilo numa apresentação. Ele faz. Pode, Estar simples, se não tiver o ícone de A, ele não vai gastar créditos. E aí veja que aqui ele tem esses modelinhos, né? Imagem e texto, 2 colunas, bem padrão de PowerPoint. Ele tem outros modelos também, se vocês quiserem começar um layout do zero, ó, fica bem facilitado. Eu já quero trabalhar 4 coisas. Já vem aqui, já coloca que eu vou usar 4 colunas. Ele já vai deixar esse layout para você. Depois você decidiu mudar o tema, mudar as coisas, não importa, porque ele entende a estrutura aqui, que são 4 itens, né? E ele vai já sempre se adaptar. Tem mais coisas, mas era mais o que eu queria mostrar, assim, que um dos diferenciais da geração por IA é essa adaptação rápida dos estilos de mostrar os elementos, né? E essa questão, todos esses slides eu posso mexer nesses elementos, não vem dos créditos lá, não cobra créditos. Não, só se você tiver alguma coisa quando aparecer de IA, por exemplo. Aqui, por exemplo, não gasta crédito nenhum, mas se você vier aqui editar com IA ou quiser botar uma foto e a foto for gerado com IA, em algum momento pode ser que ele, tipo aqui, peça para IA fazer alguma coisa, daí ele vai gastar, né? Mas eu, por exemplo, uso sem crédito nenhum. E eu tenho usado para fazer não só apresentação, para fazer, por exemplo, como se fosse o One Page Learning, que é o conteúdo numa página só. Então, em vez de fazer formato slide, é a mesma sequência, mas você faz como se fosse uma página, ó. Parece uma pagininha de apostila, tá vendo? Com a caixinha de texto,
Aí tem coisinha aqui de abrir e fechar, ó. O que cada um faz, darará. É igual montar slide, só que em vez de fazer o slide, eu peço para ser tudo numa página só. E daí isso aqui dá para compartilhar com um link ou PDF para os alunos e eles podem acessar. Se for como um link para os alunos, eu acho uma vantagem, porque se eles abrem no celular, fica organizado no celular, né? Vou te mostrar. Semana que vem devia dar umas 4 horas pra gente poder colocar tudo isso em prática. Ai, onde é que eu botei aqui? 4 horas semanais. Ah, tá. Porque 4 horas fora é uma 4 horas semanais. 80 horas. Ué, gente, tiraram. Muitas outras ferramentas. Não, é só para Não, pra produzir material com tutoria. Sem Por que ele não botou? Ah, tá aqui. Tá. Mas entende primeiro como funciona, depois você aprender nova mais rápido. Mesmo não tendo slides, ele tem páginas. Tá vendo aqui do lado, ó? A1 é só o tópico, daí o 2 eu fiz esse tópico, eu fiz por tópico, como se fosse subcapítulo, sabe? Tá vendo que o 4 é bem compridão, ó? Daí na hora de ver o PDF, deixa eu ver como é que ficou. Daí ele faz de acordo com o tamanho do tópico, tá vendo? Ó, e ele abriu todos. PDFão. Qual que é, para mim, o problema do PDF? Isso daqui, por exemplo, não ajusta para o dispositivo móvel, né? Aqui, se ele pegar, por exemplo, e eu botar, inspecionar e botar para abrir no celular, não aqui, né? Bem esperto da minha parte. Esquece, ninguém viu o que eu fiz. Se a gente passar o link, todo mundo vai abrir do próprio Gama? Do nosso Gama? Isso. Como se fosse grade. Se você dá o link para alguém, ele vai abrir. Vou abrir num anônimo aqui. Vou abrir no de alguém que não está aqui, peraí. Ó, daí ele abre assim. E se a pessoa está no celular, ele ajusta, né? Não diminui o texto. E aquilo que é cartãozinho também ajusta. E aquilo que era em blocos, ele joga um para baixo do outro. Ou não, né? Aqui não jogou? Ah, aqui. O link só olha, não tem como intervir. Não, link só visualiza. Eu já perdi pra parar, tá? Tá na hora de entregar o carro. Então, 2 usos diferentes do Gama, para quem já conhecia, para tentar editar também um pouco mais manualmente ali, né? Para poder explorar alguns recursos manuais. E aproveitar quem trabalha muito com diagrama, esquema, blocos, ícones e tal, eu acho que vale a pena, assim, porque, ou etapas, você consegue meio que mudar a apresentação bem fácil ali dos itens, né? E na hora de subir, pode subir assim, tópico, e daí lá dentro pedir para transformar em ícone, alguma coisa assim, porque daí fica mais fácil. Falando parece tão fácil. E eu fiquei para o final e dei uma acelerada, mas... PowerPoint, né? Quando fazia os diagramas, ficava horas. Só que aí é igual se fizer no Canva, é igual se fizer no Google Slides, se fizer um diagrama, você fez lá de repente um diagrama de ciclo, 1, 2, 3, 4. Aí você consegue editar o diagrama lá, quero acrescentar mais um passo, ele já está meio que esperto nisso, você acrescenta, ele arruma o layout. Agora eu não queria mais que fosse passo, eu queria que fosse uma linha. Daí não dá para mudar automático, aqui dá para mudar automático, né? Alguma dúvida, gente? Gama ficou rápido, né? Hoje tá ótimo, chegando em casa, com certeza. É isso. Só o Gama tem aquela coisa de cuidem para não clicar nas coisas de IA sem querer, porque é uma vez quando entra, né? Depois só pagando. Então, por isso que eu quis reforçar o uso sem IA.
Você ganha, acho que 400, Sabrina? 400 créditos quando acessa a primeira vez, e daí ele vai consumindo e daí acaba. Não renova, assim, depois do mês. É. Só pagando. Obrigado aos que pagam, porque eu uso tudo de graça. Fechou. Aqui. É que esse é o meu terceiro e-mail. Eu uso com vários e-mails. Além do terceiro e-mail, toda oficina ele pede para os alunos botarem no dele. Não, eu nem faço muita oficina de gama. 8 nuvens, mais ou menos, pra foto e não sei o Meu que lá. Deus, tu tem um temporal em casa. Tem, aham. Se não for assim, fica o tempo inteiro. 8 nuvens é praticamente um segundo. Fui eu, culpa minha. Nossa, ele dá uma bela de uma esmagada. Você nunca o quê? Eu já uso todos os dias da minha vida, eu acho. Daqui a pouco tu não sabe como é que é, né? Não, mas já não sabe. Toda vez que eu entro no escritório, ele tá na IA. Ele vive com aquilo lá. É o... Meu Deus. Daqui a pouco não sabe escrever o nome do planeta. Ficou definido, pode encerrar, ficou definido o lanchinho?